A transição para uma economia neutra em carbono é imperativa. Quais os desafios atuais em Portugal para que se cumpra a componente 11 do PRR, descarbonização da indústria? Bom, antes de mais nada, deixe-me fazer uma introdução realmente à descarbonização, porque a descarbonização não é um fim, mas um meio. E o meio para quê? Para realmente nós atingirmos os compromissos que nós temos a nível das alterações climáticas. Como sabe, as alterações climáticas praticamente já há pouca contestação, realmente é uma evidência de todos nós, todos os dias temos essas evidências em todo o globo, e realmente há metas e parâmetros que nós nos comprometemos a atingir, nomeadamente dentro da Europa, com o Pacto Ecológico Europeu, que nos diz que devemos, até 2050, sermos neutros em carbono, e também, digamos assim, Portugal, estando na Comunidade Europeia, seguindo também o nosso Plano Nacional de Energia e Clima, de 2030, em que determina também uma série de metas, nomeadamente também até 2030 termos a introdução maior de as energias renováveis, e também em 2050 estarmos com uma pegada de carbono nula. Recentemente, e dado o sucesso, não há dúvida nenhuma que Portugal está a ter na introdução das energias renováveis, essas metas ficaram mais ambiciosas. A meta agora é, em 2026, atingirmos já 80% de energias renováveis dentro da nossa matriz energética e realmente anteciparmos a neutralidade carbónica de 2050 para 2045. São metas ambiciosas, não há dúvida nenhuma, mas penso que Portugal está capaz de realmente atingir essas metas. O que é que nos falta realmente para a descarbonização? A descarbonização aqui tem um papel fundamental, mas não só. A descarbonização, no fundo, é uma peça no meio de uma série de outras peças aqui estão que vão contribuir para atingirmos esses objetivos. As empresas portuguesas, através desta componente C11 do PRR, no fundo é uma ferramenta de apoio financeiro para que façam essa transição energética. Portanto, não há dúvida nenhuma que é imperativo nós fazermos. O Governo, através dos apoios que está a conceder às empresas, está a promover essa transição, e penso que temos todo, digamos, o caminho que nós temos agora a seguir, penso que será atingirmos, continuando como estamos até agora, iremos atingir realmente essas metas. Como disse, é um apoio económico. Certo. E a portaria que aprova o regulamento do sistema de incentivos já está em vigor desde 2021. Qual tem sido a adesão das empresas? A adesão das empresas tem sido bastante boa e receptiva. Aliás, a indústria portuguesa está sempre muito receptiva à mudança. Desde que abriu os primeiros avisos da componente C11 do PRR, tivemos 1.886 candidaturas. Dessas 1.886 candidaturas, houve uma seleção, ficaram 1.772, e neste momento já temos contratualizadas cerca de 1.542 candidaturas. Isto fazendo um bolo total de 830 milhões de euros para apoiar e incentivar a componente da descarbonização. Portanto, não há dúvida nenhuma, houve, aliás, uma adesão muito forte das empresas, que elas sabem perfeitamente que a descarbonização, como disse há bocado, é imperativo e é um processo que é irreversível. Portanto, houve uma adesão, as empresas estão a trabalhar e neste momento estamos a ter realmente já frutos dessa componente. Os avisos, nós tivemos 3 avisos para a descarbonização, um aviso para os roteiros. Os roteiros também é algo bastante importante para as empresas, que é, digamos, dar-lhes o caminho e fazer um autodiagnóstico da situação, como está a empresa e qual o caminho que elas deverão seguir para fazer esse passo da descarbonização. Portanto, há um aviso para os roteiros da descarbonização e depois os 3 avisos de roteiros em si. Há um aviso especial que houve, foi para que nós chamamos um aviso simplificado, teve uma adesão muito grande, tivemos uma adesão de 1.442 empresas, em que realmente é um processo de descarbonização redirecionado mesmo para as micro e pequenas empresas, ou seja, a empresa que quer, digamos assim, que não é uma empresa grande, poucos trabalhadores, tem, por exemplo, sei lá, uma empilhadora que é a gás, quer mudar para uma empilhadora elétrica. Pronto, são projetos relativamente simples
E depois temos realmente aqueles grandes projetos, já de empresas, já com uma certa dimensão e estrutura, que são projetos mais complexos, em que implica a substituição e mesmo a reengenharia de todo o processo de produção em função de novas energias e em função também da própria descarbonização desses processos. Ou seja, pelo que percebi, não faz sentido inscreverem-se nos 3 avisos. Não, porque as empresas ou se inscrevem nos ou se inscreveram nos outros. Se inscreveram nos outros. O que sente que falta ao setor industrial e empresarial, uma vez que a indústria é um dos setores responsáveis pelo aumento da pegada de carbono? Vamos lá ver, não é só a indústria, nós não podemos esquecer que desde o século XIX que a nossa sociedade, evidentemente que a indústria faz parte dessa nossa sociedade, é suportada pelos combustíveis fósseis. Ou seja, desde o século XIX que nós vimos a conceber e é transversal à nossa sociedade. Evidentemente que aqui a indústria também tem um papel nessa contribuição para, realmente, para as emissões de gases de efeito de estufa. Mas, no entanto, o que a indústria tem vindo a notar, e é isso que o IAPMEI transmite à indústria, é que a indústria não pode ver a descarbonização como um custo, mas tem que ver como um investimento. Um investimento porquê? Porque realmente vai-lhes permitir torná-las mais resilientes, e eu dou bem o exemplo, quando houve a guerra da Ucrânia, que houve um aumento exponencial do custo de energia, já havia em Portugal várias indústrias e várias empresas que tinham apostado na alteração tanto dos seus processos como das suas fontes de energia. E o que se notou foi que realmente essas empresas que já estavam, digamos assim, preparadas, conseguiram ultrapassar essa crise com muito mais facilidade. Portanto, não há dúvida nenhuma que tem que ser visto como investimento. Mais investimento também porquê? Porque primeiro torna as empresas, digamos, não completamente autossuficientes, mas faz baixar os custos energéticos e também, tal como eu disse há pouco, a descarbonização é apenas a peça de um puzzle. De um puzzle onde nós estamos hoje numa fase que eu digo que é a fase de transições. Nós estamos na transição energética, estamos na transição digital, ou seja, há toda aqui umas componentes que têm que ser associadas. Eu não posso estar a conceber uma descarbonização sem não estar também a pensar numa transição digital que eu tenho que fazer na minha empresa. Isso implica, a transição digital implica também o repensar do processo e das tecnologias, ou seja, a transição digital não é só eu passar um processo que às vezes é burocrático para o computador, não. A digitalização é algo muito mais do que isso, é o repensar do processo em si e de preparar a empresa para não só o mercado nacional, mas o mercado global. Portanto, a descarbonização é uma peça dessas que está aí. Ou seja, é esse investimento que as empresas têm que fazer para quê? Para realmente, por um lado, tornarem mais resilientes às crises que nos têm assolado. Aliás, foi a guerra da Ucrânia, depois é a guerra no Médio Oriente, é a inflação. Ou seja, se uma empresa estiver já preparada através de todas estas ferramentas, irá com certeza ser mais resiliente. Por outro lado, também aumenta a competitividade da empresa. Como é óbvio, se eu tiver, em muitas das empresas, em muitas das indústrias, e a energia é um fator-chave e é um dos custos grandes que a empresa tem, se realmente eu conseguir baixar esses custos, evidentemente que eu serei mais competitiva. Ao mesmo tempo, se eu tiver um processo de digitalização, também serei mais competitivo. Portanto, toda esta transição, descarbonização, a transição digital, o que nos vai tornar é realmente as empresas mais resilientes e mais competitivas. E o IAPMEI colabora na descarbonização da indústria e nessa capacitação das empresas em toda a cadeia, em todas essas transições? Sim, nós, o IAPMEI, através, portanto, digamos que é o gestor da medida C11, não é? Da descarbonização em si, mas não nos esgotamos aí. Nós também somos responsáveis pela componente C5, onde estão as agendas mobilizadoras. Ora, as agendas mobilizadoras dividem-se em duas agendas. A agenda mobilizadora em si e aquilo que nós chamamos a agenda mobilizadora verde. O que é? São 21 agendas mobilizadoras, das 51 que já estão contratualizadas, em que essas agendas estão focalizadas exatamente na transição energética, exatamente na transição para novas formas de aumento da eficiência energética, de transição para novos processos baseados em energias limpas. Portanto, não é só, digamos, na descarbonização em si. Depois, além dessa, também não esgotamos na indústria. Por exemplo, temos agora a componente C10, que é
navegação ecológica, em que apoiamos a indústria marítima também no apoio e na reformulação das embarcações para as transformar também menos poluentes, ou seja, para modificar os combustíveis, etc., aumentar a eficiência da navegação. Portanto, o IAP-MEI, digamos que ajuda a indústria, ajuda em várias componentes, tanto nessa parte de descarbonização em si, como na parte das agendas, onde é fundamental também aí, repare que as agendas junta à indústria, junta as universidades para desenvolver novos produtos, novos serviços, esses sim baseados já em novas energias, energias do futuro. Não são energias do futuro, são energias já do presente, mas que no futuro terão que ser realmente as principais fontes energéticas de toda a nossa sociedade. Portanto, o IAP-MEI tem aqui um papel fundamental nesse apoio. Por outro lado, também no apoio da capacitação, através de todas as nossas ações. Como sabe, o IAP-MEI está presente no chão de fábrica de norte a sul do país e é através de ações de capacitação que fazemos internamente para as empresas, através dos nossos contactos com os empresários, a ajudá-los realmente nesta jornada, porque isto é uma jornada, não é? Não é, digamos assim, não é um processo que tem um princípio, tem um fim, é um processo contínuo. O IAP-MEI também ajuda nessa parte de capacitação, com todos os instrumentos que nós temos, desde formações online, através todas as nossas redes, com presenciais, com a presença dos nossos técnicos junto às empresas para as ajudar. Qual é o balanço que faz dessas ações e dessa jornada conjunta? Eu penso que é bastante positiva. Repara, aliás, basta olhar para os números da nossa economia, que se nota a resiliência das nossas empresas. Como sabe, o nosso tecido empresarial, 99,9% das empresas são PMEs, e não há dúvida nenhuma que os nossos empresários, as nossas empresas conseguiram ganhar uma resiliência muito grande. E porquê? Porque estão abertas ao futuro. E isso é fundamental. Outro ponto também que tem ajudado muito as nossas empresas é que já descobriram que a junção entre a indústria e o tecido tecnológico é fundamental. É aí que vai realmente aumentar a competitividade das empresas. E através das agendas mobilizadoras, através de outros programas que já vieram do passado, essa junção, digamos assim, entre a indústria, entre o sistema tecnológico, as universidades, os politécnicos, os CTIs, portanto, é aí que está o segredo realmente do nosso sucesso e da nossa resiliência. Portanto, eu penso que faço um balanço bastante positivo e penso que estamos no caminho certo. Evidentemente, tal como disse, isto é uma jornada, vamos progredindo, umas vezes com maiores dificuldades, às vezes com mais depressa. Nós somos assolados por crises sucessivas, como nós estamos a ver, não é? Começámos pela crise do subprime em 2008, 2009, depois tivemos cá em Portugal a crise da dívida soberana, depois veio a pandemia, depois da pandemia veio a guerra na Ucrânia, depois da guerra da Ucrânia veio a inflação, agora temos a guerra no Médio Oriente, que não sabemos bem realmente o que é que vai acontecer, especialmente com a incerteza a nível dos preços de energia. Portanto, nós andamos aqui, desde há alguns anos para cá, realmente a saltar de crise para crise. E as nossas empresas, basta ver que o crescimento do nosso PIB que nós tivemos, das nossas exportações pela primeira vez ultrapassaram 50% do PIB, realmente nota-se a resiliência e o trabalho que os empresários têm feito realmente em colocar as nossas empresas no estágio em que elas estão hoje. Da vossa experiência, qual é a indústria ou o setor que estão mais próximos de atingir a neutralidade carbónica e qual tem sido a que mostra maior resistência? Eu penso que não há resistência. O que há aqui, digamos assim, é o maior ou menor esforço que há de uma determinada indústria, de determinado setor, a converter-se para energias renováveis. Evidentemente que aqueles setores que têm um consumo intensivo de energia, será mais difícil, digamos assim, fazer essa transição mais difícil e com maiores custos, como é evidente. Mas mesmo assim estamos a fazer passos grandes. Há indústrias e setores mais difíceis, por exemplo, a aviação é um setor realmente
que ainda tem um espaço a dar, mas já há caminhos. Por exemplo, o jet fuel sintético não é mais que se está a fazer agora, e nós temos agendas mobilizadoras que estão a trabalhar nisso, que é o quê? Que é capturar, por exemplo, o CO2 de indústrias poluentes, capturam o CO2, produzem, por outro lado, o hidrogênio verde e conseguem juntar estes dois componentes, que é a base, no fundo, dos hidrocarbonetos, e então fazer um jet fuel sintético, por exemplo, é um caminho. Evidentemente que há indústrias intensivas, de consumo intensivo de energia, sei lá, como a siderurgia, altos fornos, em que realmente, muito possivelmente através da introdução do hidrogênio, será outro caminho. Agora, como eu digo, não há resistência, o que há aqui, digamos, é setores ou indústrias que estão, digamos assim, mais perto, ou precisam um esforço maior ou menor para fazer essa transição. E o que se pode esperar este ano ao nível dos investimentos e de progresso efetivo? Repara, eu penso que este ano vai ser um ano de aceleração, decididamente. Daqueles números que eu lhe disse há pouco, portanto, nós temos 1.772 candidaturas que já estão, que foram aprovadas. Neste momento já estão contratualizadas cerca de 1.512. Portanto, isto corresponde mais ou menos a cerca de 500 milhões de euros que já estão comprometidos. E ainda nos faltam, mais 200 e tal candidaturas, que são desses projetos mais pesados e mais complexos. Portanto, nós vamos esgotar a dotação dos 830 milhões de euros. E dado que já pagámos, digamos, a 1.512, digamos, esses 23%, portanto, essas empresas já estão a avançar. E este ano vai ser decididamente o acelerar dos pagamentos e também, consequentemente, o acelerar dessas empresas a colocarem no terreno tudo o que é o processo de descarbonização. Mesmo com as mudanças no governo, nada pode alterar isso? Não vai alterar porque, repara, de certa forma, todos estes programas estão, de certa forma, blindados em relação às mudanças políticas. Nós acabámos de assinar, o Governo, acabou de assinar a reprogramação há pouco tempo, portanto, a nível político já não há mais nada. Agora, basicamente, o que nós precisamos é trabalhar, ajudar as empresas a implementarem os seus programas e as empresas também, realmente, a acelerarem os seus investimentos, porque eu sei que assim o desejam. Portanto, decididamente, não haverá essa convulsão, algum problema a esse nível. Nós estamos aqui para trabalhar, evidentemente, nós não paramos.